Olha, muito obrigado por me Muito bem. terem convidado. É a segunda vez que participo a vosso convite numa sessão sobre a digitalização. Agradeço muito e espero que tenham tido um bom 25 de Abril, seja lá o que for, o que isso significa hoje, não é? Hum, Exatamente. e o que eu trago aqui para dizer é o seguinte: a transformação dos materiais, dos métodos e técnicas de apoio aos processos educativos em linguagem digital é considerada já por alguns como um ponto de viragem na história da educação. Mas tem havido algum seguidismo e pouca reflexão sobre a maneira como a crescente de digitalização do ensinar e do aprender se está a inculcar nas práticas pedagógicas e mesmo nas formas de governar e gerir, no caso, os sistemas e as instituições de ensino superior. O meu ponto de partida para este debate é o propor uma reflexão e discussão sobre esta viragem da educação, assumindo como central a discussão acerca da especificidade educativa do ensino superior. Nos anos 90, um senhor chamado Ronald Barnett colocava a questão: mas o que é o superior do ensino superior? Os outros níveis de ensino são inferiores? O sentido deste superior está a ser transformado, na minha perspectiva, pelos efeitos conjugados da centralidade política atribuída ao ensino superior para o desenvolvimento económico e das crescentes tecnologização e digitalização do ensinar e do aprender. A crise associada à pandemia do Covid acelerou a importância e a urgência desta discussão. Não podemos, de facto, celebrar apressadamente e sem mais reflexão a digitalização da educação. É este o meu guião. Os estudos sobre o ensino superior têm vindo a concentrar-se, sobretudo, nas transformações organizacionais e na governação e gestão dos sistemas e instituições, e muito menos no próprio conceito e especificidade da educação superior. A escassez de reflexão sobre o que é superior na educação superior contrasta com a abundância de investigação sobre as suas governação, a gestão, a avaliação da qualidade, os instrumentos de accountability, as métricas de desempenho dos académicos, dos investigadores e do pessoal de apoio, e também sobre a internacionalização e, não menos importante também na investigação, a empregabilidade dos seus graduados. A dimensão educativa propriamente dita, quando assume centralidade, é quase sempre para identificar o conjunto relevante de competências que tornam empregáveis os diplomados. A conceitualização da especificidade educativa do ensino superior e das suas instituições tem de facto vindo a ser negligenciada. Para mim, é claro que a reflexão sobre a digitalização da educação superior não pode ser separada da influência das narrativas dominantes sobre o que a universidade deve ser. Por exemplo, a narrativa da universidade empreendedora, ou de outras fundadas na sua utilidade económica e social. Estas narrativas e as práticas educativas que elas inspiram estão já a transformar as experiências dos nossos estudantes e dos nossos professores, e é neste quadro que, na minha perspectiva, o debate se deve instalar. O ideal moderno de educação, que muitos consideram já morto e enterrado, pressupunha a exposição dos estudantes que a exposição dos estudantes ao conhecimento potenciava características emancipatórias e transformadoras nos indivíduos, proporcionando ao mesmo tempo a formação superior dos cidadãos e de trabalhadores especializados. Embora distintos, os modelos de ensino superior europeus, o Humboldtiano, o Napoleónico e o de Oxbridge, partilham a crença no caráter iluminador e emancipatório da ciência e da razão. Atualmente,
dada a centralidade de competências, que eu quero dizer, a capacidade de convocar conhecimentos, experiências e atitudes para lidar com situações sociais específicas, sobretudo em contextos laborais, esta ênfase nas competências tem vindo a reconfigurar a educação do ensino superior. Por outro lado, a tendência para a segmentação entre ensino e investigação questiona a própria ideia de educação superior, porque o superior do ensino superior dependia precisamente da ligação entre investigação e ensino. Esta tendência é já explícita nos sistemas anglo-saxónicos e começa a ser visível em Portugal. Mas vejam, se uma universidade não ensina aquilo que investiga, continuará a ser uma universidade? Há mais de 30 anos que se vem a chamar a atenção para a diluição da especificidade da universidade enquanto instituição. É aquilo que se chama a tripla crise da universidade. Crise de legitimidade, crise institucional e crise mesmo da hegemonia. E é este o meu ponto. O ponto neste debate é este. O debate sobre a digitalização da educação e a educação à distância não pode ser desligado da gramática política que se tem vindo a instalar, designadamente através da influência de instituições como o Banco Mundial, a Unesco, a OCDE ou mesmo a União Europeia. Estas instituições colocam crescente ênfase na relação do ensino superior com o desenvolvimento económico e social e na articulação com as necessidades do sistema produtivo e do mercado de trabalho. Simultaneamente, as reformas da governação e da gestão do ensino superior têm vindo a transformar a face da educação superior e a sua massificação e democratização. O debate, de facto, não pode ignorar esta deriva da educação como um fim em si mesmo e um valor em si mesmo para um imperativo de fornecer à economia aquilo que ela necessita. Por outras palavras, trata-se de identificar a especificidade da educação superior e dos seus valores e de reafirmar valores académicos básicos. A formação de cidadãos críticos é crucial para a democracia, cabendo à universidade proporcionar culturas formativas que promovam precisamente a cidadania ativa. O Ronald Barnett, que eu já referi, mencionava a tensão entre os objetivos de formação do ensino superior, a formação do corporate self, do eu empresarial, e do critical self, do eu crítico. Eu sublinho, tensão, não é uma alternativa excludente. É neste contexto que as questões levantadas pela digitalização dos processos e estruturas de educação, investigação e governação das instituições deve ser discutida, na minha perspectiva. Trata-se de debater como é que esses meios e instrumentos transformam as experiências educativas e como afetam os processos de expansão democrática deste nível de ensino. A importância atribuída à digitalização da educação, à tecnologização da educação, já era visível antes mesmo da crise do Covid-19, nas prioridades assumidas nas agendas políticas europeias. Mas com a crise do Covid foi potenciada e fortalecida a sua legitimação. A Comissão Europeia, em 2018, já tinha adotado o primeiro plano de ação para a educação digital e definido ações para o período de 2018-2020. E no que diz respeito ao ensino superior, e à prioridade de desenvolver competências digitais, o projeto OpenU, isto é de 2019, foi implementado por um consórcio de 20 parceiros provenientes de 11 países, sendo que a etapa seguinte seria a criação de um hub europeu de aprendizagem online. O que está aqui em causa é a digitalização da educação e o desenvolvimento de competências digitais tornou-se uma questão política central na política educativa. Todavia, a digitalização da educação em geral e da superior em particular introduz transformações na própria concepção de educação superior. O que trago para este debate
é que a questão da tecnologia digital deve ser vista em função do propósito da educação superior, olhando muito criticamente para as perspectivas das diversas partes interessadas neste processo. É também importante olhar para as experiências passadas e que estão ainda em curso sobre o regime de ensinar e aprender remotamente. Por exemplo, os modelos veiculados pelos MOOC, os Massive Open Online Courses, que desde o final dos anos 2000 fizeram furor, eu gostava que reparassem que os contornos da sua concepção do próprio processo educativo, das suas relações pedagógicas e dos seus instrumentos, são um analisador dos processos, são um analisador, como dizer, das transformações que a educação superior está a viver e até de um seu possível futuro. Em 2017, já centenas de instituições ofereciam MOOCs a mais de 10 milhões de participantes em todo o mundo. Os MOOC oferecem às universidades um modo de comercializar globalmente os seus produtos de uma forma sem precedentes, sem ou com poucos custos para os participantes. O outro lado da história, os MOOC têm vindo a ser questionados não só porque as suas taxas de sucesso são baixas, andam à volta dos 13%, mas também porque, diferentemente do que seria de esperar, são os indivíduos com situações económicas mais confortáveis e com níveis mais elevados de formação que tendencialmente procuram esses cursos. O que é necessário discutir é se as formas de ensinar e aprender mediadas pelas tecnologias deverão ser o centro privilegiado da experiência educativa da educação superior. Eu não proponho uma visão ameaçadora do mundo digital ou uma radical digital detox, mas antes a necessidade de integrar os instrumentos digitais numa visão formativa. Dê-me licença só de mudar aqui depois eu estou com 3 computadores ao mesmo tempo. A importância voltando ao raciocínio, a importância da comunidade de aprendizagem a comunidade de aprendizagem consiste numa ampla rede de interações sociais dentro e fora das salas de aula. A menorização da comunidade de aprendizagem pode enfraquecer o efeito de socialização da experiência universitária. Há riscos de as interações sociais não serem suficientemente sociais. Tanto a nível coletivo como individual, as interações são o contexto em que o nosso capital social se desenvolve. O campus é um espaço educativo totalmente pedagógico e torna possível aprender em conjunto nos mais diversos grupos, diversas nacionalidades, culturas, origens socioeconómicas, e é a base da aquisição de competências indispensáveis para lidar com o mundo contemporâneo. Mais ainda, a investigação tem vindo a mostrar a importância das interações sociais no bem-estar e processo de desenvolvimento emocional e intelectual dos jovens. Para esta apresentação, estive a ver o relatório de 2022 da OCDE do Health at a Glance, e aí disse que na população entre os 18 e os 29 anos, já depois da pandemia, há sinais alarmantes de crescimento da prevalência da depressão. Em França passou de 10 para 20, na Suécia de 14,8 para 38,5 e na Noruega, ouçam isto, de 9,5 para 42,5. Nesta linha, um estudante da Universidade de Duke falava do surgimento da Universidade do Zoom e sublinhava o caráter arbitrário dos processos das estruturas da aprendizagem remota e o potencial desmantelamento da pedagogia da universidade. Em 2020, dois colegas, o Michael Peters e o Faisal Rizvi, diziam que as pedagogias digitais não são neutras no que diz respeito à sociabilidade que veiculam e apelam que se veja não só as possibilidades
proporcionadas pelas tecnologias digitais e atividades online, mas das finalidades básicas da educação e do seu contributo para desenvolver sociedades mais democráticas e mais justas. Vou mudar de slide, desculpem. Os instrumentos de governação digital baseiam-se na expansão de complexas infraestruturas técnicas e técnicas de recolha, armazenamento, análise e disseminação de dados ao nível nacional e internacional. Os dados relativos à educação são o produto da confluência de redes, tecnologias e políticas que se desenvolvem para além dos sistemas de educação formal. Se atualmente os desenvolvimentos das TIC são direcionados para o acesso a vários recursos digitais da aprendizagem e para a comunicação entre estudantes, professores e instituições, há razões para crer que de facto está a emergir um novo paradigma. As instituições e atividades em rede geram dados que podem ser usados para analisar como os estudantes aprendem com vista a potenciar os seus resultados. Os sistemas de aprendizagem adaptativos, a Learning Analytics, os Big Data, ganham uma centralidade fundamental na governação da educação superior ao nível dos sistemas, ao nível das instituições e das próprias relações pedagógicas. De facto, a diluição das experiências educativas dos estudantes e dos professores no éter do www, a reconfiguração dos espaços e tempos de formação, a crescente transformação de competências e qualificações adquiridas no ensino superior em mercadoria, acontecem num contexto em que a governação dos sistemas e das instituições crescentemente parece assumir a performatividade como critério de valor. É, portanto, muito urgente um debate sobre o que é a educação superior, assim como o seu valor social. Não são apenas as narrativas fundadoras do que é a educação superior que estão em causa, mas é a própria concepção de ensino superior que o está. A universidade tem já uma longa história da educação à distância e online, a Universidade Aberta, que todos conheceis. A educação e à distância tem vindo a incorporar a digitalização dos processos de ensino e aprendizagem e no contexto da pandemia houve uma veemente utilização destas formas de ensinar e de aprender. No entanto, o percurso a fazer deverá ser enraizado num debate sobre as dimensões pedagógicas que a criação e disponibilização de infraestruturas e instrumentos tecnológicos por si só não podem resolver. Eu sou da opinião de que o que é realmente importante é o que intrinsecamente define a experiência da universidade e cujo valor a distingue. E o desafio é desenvolver modos de ensinar que sejam motivadores, que sejam eficazes, e isso vai exigir muita imaginação e criatividade. Portanto, eu não estou a negar as vantagens da migração de partes importantes do ensinar e do aprender para o mundo virtual e online. Mas antes, chamo a atenção para a necessidade de debater como é que os currícula poderão integrar experiências educativas relevantes dos estudantes no âmbito das interações das redes e plataformas virtuais académicas, sejam elas nacionais ou internacionais. A reformulação das agendas e a definição da prioridade por parte dos sistemas e das instituições, com certeza que vão integrar as ofertas de formação virtuais e online. Mas é muito importante que a relação pedagógica face a face não seja subestimada como sendo acessória no processo de formação e que a questão, e isto também é importante, que a perpetuação das desigualdades no acesso e sucesso na educação superior não seja secundarizada. Como na educação em geral, os estudantes do ensino superior, provenientes de grupos socialmente mais frágeis, foram os que mais sofreram o impacto da crise pandémica. Portanto, importante pensar se e de que modo este entusiasmo com a digitalização da educação não proporcionará também um reforço das tendências em curso na governação das instituições
que em última análise põem em causa valores estruturantes como os da liberdade dos académicos e da autonomia das instituições. Um investigador na área da governação digital, o Williamson, diz, isso está aí no slide, os algoritmos que processam os dados digitais podem ser usados para intervir e governar a vida das pessoas. E vou terminar, é o último slide, fiquem tranquilos, que o que está em causa, portanto, é o papel das universidades na promoção de ambientes de aprendizagem que desenvolvam o potencial dos estudantes para o envolvimento crítico, para a participação ativa e para a reflexão na era do digital. Entre o discurso de tecnofobia e da celebração crítica da digitalização, qual é o desafio? É reconceptualizar os processos de formação e de governação das instituições, tendo em vista a sua integridade e sua democraticidade. O conceito de a investigação mostra isto com clareza, o conceito de universidade digital é difuso e indeterminado, e a questão principal é de saber como é que as tecnologias e práticas digitais nos desafiam a repensar o papel das instituições de ensino superior. Termino mesmo. É crucial que a discussão recaia sobre o valor e a qualidade da educação e sobre como ensinar e aprender podem integrar as estruturas e processos tecnológicos e não o contrário. A investigação nesta área já identificou a tendência para a celebração crítica do digital nos atuais processos e estruturas dentro das universidades, das instituições de ensino superior, em detrimento do questionamento de como os desafios da digitalização nos interpelam e como podem ser reconfigurados e reimaginados. Muito obrigado. Era este o meu contributo para esta sessão. Muito obrigado.